Boa noite, pessoal, tudo bom? Jason falando. Hoje eu vim bater um papo com vocês. O vídeo de hoje vai ser baseado numa conversa que eu tive com um amigo. Não tem permissão de falar o nome dele, então vamos dizer que o seu amigo se chama João. Ele entrou em contato comigo através de um outro amigo, Paulo Leão, que é um amigo em comum, e me fez a seguinte pergunta. Ele disse: Jason, eu estou me preparando para ir para a Espanha. Não tenho descendência, não tenho documentação, então vou como turista, como a grande maioria dos imigrantes acaba imigrando para a Espanha, e pretendo ficar um tempo. Vou sozinho, tenho família, esposa, 2 filhos, vou sozinho, pretendo ficar 2, 3 meses, de repente um pouco mais, até me estabilizar, ter um emprego fixo, conseguir uma casa e aí sim levar a família. Ele perguntou para mim o que eu achava, se era esse mesmo caminho, se era fácil, se era difícil. Então eu dei a minha opinião para o João. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu conversei com ele. Não sei se joguei um balde de água fria, não sei se ajudei ou atrapalhei também. Não quer dizer que seja totalmente a verdade, porque essa é a minha opinião, baseada nas minhas vivências, nas minhas experiências, né? Então vamos lá, vamos primeiro o que o João relatou para mim. Ele relatou o seguinte: eu sou caminhoneiro, tenho 45 anos, se não me engano, e ganho em torno de 6, 7 mil. Tenho casado, tenho uma filha, 21 anos, a filha também parece ter muita vontade de sair do país, mas é uma moça que, segundo ele, estudou, fala inglês, estudou inglês, e um filho de 19 anos, né? Ele disse que aparentemente quem tinha um pouco menos de interesse era o filho, mas a filha tinha bastante interesse e ele também. A esposa, segundo ele, estava um pouco em cima do muro, não sabia se era vantagem ou não, mas ele estava com isso na cabeça. Segundo ele me relatou, ele é caminhoneiro, tem um salário em torno de 6 a 7 mil, não é um mau salário se falando de Brasil, né? Mas ele acha que já está ficando puxado a profissão, pela idade também, então quer tentar uma vida melhor. E o que eu passei para ele? Eu dei a minha opinião. Eu disse: olha, João, eu acredito que a Espanha é melhor do que o Brasil, após você ter se organizado, assim. Eu gosto muito da Espanha, morei lá, tenho muita vontade de voltar, mas essa questão que você está me passando em se organizar dentro de 3, 4 meses, conseguir um emprego fixo, alugar uma casa, para aí sim levar a família, eu acredito que você não vai conseguir. Não vai conseguir num prazo tão curto. É muito difícil a imigração para a Espanha ou para outros países da Europa, mas eu vou falar do que eu conheço mais, que foi Espanha, Portugal. Eu cheguei a passar pela França, mas esse vídeo específico é falando da Espanha, né? O que acontece hoje na Espanha para se ter uma vida razoável, assim? Eu acredito que financeiramente, quem ganha, um casal ganhando 2 salários mínimos na Espanha, vai se equivaler a um casal que ganha em torno aí de 8 a 10 mil reais no Brasil, dependendo do ponto de vista de cada um, mas eu me refiro à questão de educação, saúde, mais isso, então em torno lá de 2.200 a 2.500 por mês. Pagar um aluguel em torno de 650, alimentação para 4 pessoas em torno de 650, alimentação com água, luz, internet, sem exageros, com uma certa economia. Tá? Com 650 não se vive muito bem, se vive, mas o básico, assim, mais o necessário. Então, se de repente precisa de um tratamento dentário, já estourou esse orçamento. Seria aí, eu calculei em torno de 650 um aluguel, um apartamento de 2 a 3 quartos, né? E 650 despesas mensais. A grande questão é o seguinte: emprego fixo, dificilmente o João vai conseguir enquanto não tiver a documentação, não estiver regular no país. Ele vai conseguir emprego de forma irregular, então ele não pode se dizer que é fixo, porque enquanto, sei lá, um exemplo, ele pega como um ajudante de pedreiro. Hoje o pedreiro tem serviço lá 20, 30, 60, 90 dias, mas choveu, ou ficou um tempo entre um serviço e outro, o João já não vai ter trabalho. O que ele vai ganhar hoje de ajudante de pedreiro? A minha experiência foi
em 2020, 2019, então mudaram um pouquinho os valores. Mas hoje, segundo eu tenho conversado com amigos, que eu tenho muitos amigos ainda na Espanha, um servente de pedreiro ou um bom ajudante, ele vai ganhar em torno de 60 euros. Eu estou me referindo à região de Alicante, ali próximo à cidade de Alicante. Eu morava na cidade chamada Elche, né? Então as referências que eu tenho são de Alicante. Outra região da Espanha, isso pode mudar. Então, se ele trabalhar um mês cheio, vai ganhar aí 1.300, 1.300 e poucos euros, 22 dias trabalhados no mês, faixa de 60 euros. Provavelmente ele vai entrar no risco que muitos imigrantes já entraram, ganhar calote. E alguns patrões não pagam. Isso aconteceu comigo. Eu levei um tempo de Europa, em 3 anos de Europa, eu levei 3 calotes. Eu conheço muitos amigos que ganharam também. Infelizmente a gente tem uma ilusão, vamos dizer assim, que na Europa tudo funciona. Um cara que dá calote ele vai ser punido, e as coisas não são bem assim, né? De repente alguém aí que esteja na Europa, esteja vendo esse vídeo, quiser comentar, eu agradeço. Se isso procede ou não, na sua opinião, que está aí na Europa e está sem documento, né? Trabalhando de forma irregular. Então, assim, ó, o mês que ele trabalhar todo, sem falhar, ele vai ganhar em torno de 1.300, que seriam as despesas. Então, levando nesse ponto de vista, aparentemente dá tudo certo. Só que agora vamos voltar para a questão de aluguel. Então, primeiro, o João vai chegar na Espanha. Ele vai levar um tempo para conseguir um trabalho mesmo legal. Dificilmente o cara chega lá e consegue um trabalho em 2, 3 dias. Às vezes leva 15, 20 dias para conseguir um trabalho. Ou às vezes até mais. E alguns, né, contam com a sorte, às vezes dá certo, consegue muito rápido. Mas não é não foi o que eu acompanhei. Assim, a grande maioria dos meus amigos passaram um pouquinho de trabalho até conseguir um patrão que desse um trabalho com uma certa frequência e melhor pagasse, não fosse um caloteiro, né? O pessoal, o imigrante, aí sofre muito com os caloteiros lá fora. Aí a questão que mais pega, que eu expliquei para o João, é a questão de aluguel. Então, hoje, segundo as minhas pesquisas, na cidade de Elche, que é próximo de Alicante, ali cerca de 20 a 25 quilômetros, ele vai conseguir alugar quarto, né? Recém-chegado, geralmente é quarto. No quarto ele vai conseguir os mais baratos na faixa de 200 euros por pessoa. Então, não acredito que seja essa estabilidade que ele tinha em mente para levar a família. Então, no início, eu acredito que para ele não haveria problema, né? Vai estar sozinho, mas eu não acredito que ele se imagine morando numa casa dividindo quarto com a esposa e depois mais 2 filhos. Seriam 800 euros de aluguel de quarto para 4 pessoas. Provavelmente nem conseguiriam as vagas no mesmo imóvel. Talvez sim, mas eu não acredito que seja muito fácil. Mas uma casa, um apartamento de 650 euros. A questão é conseguir alugar esse apartamento, um imigrante sem documentação, sem uma avalista, sem um histórico bancário para conseguir que aprove um seguro, que eles chamam de seguro de impago. É o mesmo seguro que nós temos aqui no Brasil. Isso, o pessoal conta muito com a sorte. Então, os imigrantes ilegais conseguem, mas às vezes eles penam muito. Às vezes levam 6 meses, 8 meses, dividem apartamento com amigos. E alguns têm sorte. Eu mesmo, no tempo que eu morei na Espanha, eu expliquei isso para o João, eu consegui alugar. O meu patrão, na época, me ajudou. Ele foi até a imobiliária e tal, e viu um imóvel e conseguiu. Mas por que o meu patrão conseguiu me ajudar? Eu paguei 1 ano de aluguel antecipado. Então isso, de certa forma, abriu as portas para mim. Hoje, nós estaríamos falando aí no mínimo de 7.000 euros, 7.500 euros, só para conseguir uma casa. E não é uma certeza que ainda vá conseguir tudo. E segundo o que eu tenho conversado com os amigos, depois que estourou essa questão de guerra na Ucrânia, mudou muito o mercado imobiliário. Então, tanto que na época o meu aluguel era 500 euros, um bom apartamento. Hoje, um apartamento no padrão do que eu tinha alugado, ele vai estar em torno aí de 800, 850 euros, que ele era um apartamento um pouco acima do padrão da média de... Ele tinha elevador, 2 elevadores no prédio, ele era muito bem centralizado, né, no centro de Elche. Então, todos os meus amigos geralmente já moravam num apartamento um pouco menor do que o meu
e prédios um pouco mais antigos, sem elevador, então isso barateia um pouquinho o aluguel. Por isso que eu cheguei nessa conta de 650 euros, um aluguel médio, baseado em informações das pessoas, dos meus amigos que estão vivendo lá atualmente. Tá? Então, assim, essa questão de aluguel é o que mais pega. Eu expliquei para ele, então talvez ele tenha sorte, talvez não, né? Talvez fique muito tempo morando em quarto. A questão do emprego fixo, para ter uma certa estabilidade, vamos dizer assim, para levar a família, eu acho isso muito pouco provável. Provavelmente ele vai ficar com uma grande maioria, trabalha e conta com a sorte que aquele patrão continue lhe dando trabalho na próxima semana, no próximo mês. Mas assim, um mês ou 15 dias que esse imigrante, dependendo do planejamento financeiro dele, falhe o trabalho, então já vai falhar o que ele vai ganhar também, já vai desestruturar todo o planejamento, né? Outra questão, a saúde nesse tempo, sei lá, o cara dá uma dor de dente muito forte, que ele tem que obturar um dente, alguma coisa assim, eu não sei se ele vai conseguir atendimento público. Existem os caminhos, os meios para o imigrante legal conseguir atendimento, mas não são tão simples. Eu pessoalmente não conheço os caminhos para se conseguir atendimento na Espanha sem documentação regular, né? Sem ter um visto de residência. Até porque a gente ficou muito pouco tempo na Espanha sem a documentação necessária, porque eu tive o meu segundo filho na Espanha. Então, através do filho, nós nos legalizamos. Não chegamos a ficar um ano sem documentação e eu não cheguei a precisar de um tratamento dentário, alguma coisa assim. Segundo o que eu sei, se for uma emergência, um acidente, o cara quebrou um braço, alguma coisa nesse sentido, ele vai ser atendido. Mas fora isso, eu não sei. Uma gripe forte, preciso lá comprar um medicamento, eu creio que não vai conseguir, eu creio que a pessoa vai ter que dar um jeito de pagar o seu medicamento, né? E aí eu conversando com o João, mas eu disse, cara, mas tudo é questão de avaliar se vale a pena, se não vale. Na minha opinião, vale muito a pena, desde que você esteja ciente de todo o sofrimento, de todas as dificuldades que você vai passar até esse período da legalização. Que, segundo que eu tenho acompanhado de alguns amigos, assim, que não foi por nascimento de filho, nem por casamento, em torno aí de 4 anos, 5 anos, penando. Então fica um tempo ilegal, depois batalha muito para conseguir alguém que dê um contrato de trabalho. Eu não sei certinho como que são os trâmites, eu vou pesquisar para passar para vocês essa informação no próximo vídeo. Mas tem os seus caminhos, só que não são rápidos. Até então eu citei isso num outro vídeo que eu fiz falando de Portugal, que eu não aconselho se mudar para Portugal, né? E aí uma pessoa disse, então se é tão fácil assim para a Espanha, então qual que é o caminho? Eu disse, não é fácil, é possível, mas fácil não existe. Eu pelo menos não conheço o caminho fácil para se legalizar na Europa se você não tem cidadania, ou no meu caso, que a gente deu a sorte de ter o filho na Espanha, nós já estávamos em Portugal quando minha esposa engravidou, e acabamos nos mudando para a Espanha, até porque eu gostava mais da Espanha, e não vou mentir, por conta de olho nessa questão da legalização. Em Portugal, na época, o meu filho nascesse em Portugal, ele não seria português. Nós simplesmente nos tornaríamos inexpulsáveis de Portugal, mas nem legalizados estaríamos ainda. Então eu não achei vantagem nenhuma permanecer em Portugal. E na Espanha não. Após o nascimento do bebê existem os trâmites, né? No meu caso demorou muito comparado a alguns amigos. No meu caso demorou 6 meses. Quando meu bebezinho tinha 6 meses, saiu finalmente a nossa residência. Mas já os amigos saiu em 30 dias. Isso também depende da demanda da cidade que a pessoa está, depende da demanda do cartório. Então tem essas questões um pouco de sorte. Para mim eu acho que demorou muito, mas 6 meses comparado a anos sofrendo em Portugal, eu acho que valeu a pena. Então assim, João, aluguel vai ser um grande problema, que é o problema da maioria dos imigrantes. A questão do emprego fixo, não acredito que você vai ter essa segurança, você vai ter que arriscar. E aí entra a questão psicológica. O João me comentou que a filha tem 21 anos, parece muito estudiosa, parece que fala inglês já. E aí eu disse, essa sua filha vai para a Espanha também, legal. Ela está preparada para ficar legal na Espanha e trabalhar em subemprego?
cuidar de idosos, de repente trabalhar na lavoura. Conheci muitas moças trabalhando na lavoura, trabalhar com limpeza. O imigrante indocumentado, vamos dizer assim, ele sofre muito preconceito. Então, como que seria o psicológico dela? Está preparada para isso? Vai valer a pena lá na frente? Eu acho que sim, se estiver preparada, mas nem todo mundo tem o suporte psicológico para passar por isso. A mesma situação do filho de 19 anos, né? Eles não vão conseguir um emprego de caixa do supermercado sem ter documento. O que vai sobrar é obra, lavoura, cuidar de idosos, limpeza de casa. Vocês que já estão aí, estão de forma irregular, comentem aí no vídeo, se assistirem esse vídeo, se não estou certo, se tem outros trabalhos que eu não conheço, que a pessoa sem documentação, ela consegue trabalhar. Mas aí tá, o João escutou tudo isso, depois de uns 2, 3 dias eu voltei a conversar com ele, aí cara, te desanimei, não? Ele disse, não, Jason, gostei que você falou o que você pensa, de certa forma me deixou mais preparado para saber o que eu vou encarar. E aí eu conversei com ele, o após, na minha opinião, como que será após ele passar por todo esse processo, conseguir a documentação, finalmente conseguir um contrato um trabalho com contrato, tudo certinho, né? Talvez 4, 5 anos. Tem gente que, se não correr atrás, se não guardar um dinheirinho para gastar com advogado, porque isso também não é fácil, esses processos. Às vezes tem pessoas que estão lá 10 anos, 12 anos e não conseguiram se regularizar ainda. Então o cara tem que ser persistente, assim, não é fácil. Mas vamos lá, conseguiu toda a documentação, está trabalhando com o contrato, a esposa com o contrato. O que eu acho? Cara, eu acho assim, ó, hoje eu me vejo ganhando 10 mil reais aqui. Eu não ganho 10 mil reais muito fácil, eu trabalho com obra, mas eu consigo tirar a faixa de 8, 10 o mês que tenho trabalho, né? Fecho o mês trabalhando. Eu acho que eu viveria muito melhor na Espanha, o casal trabalhando, ganhando um salário mínimo e pagando aluguel, tá? Do que ganhando 10 mil reais no Brasil e pagando aluguel no Brasil. Vamos ter essa comparação. Ou viveria muito melhor na Espanha, somente eu trabalhando, ganhando um salário mínimo sem pagar aluguel, que é o nosso projeto de vida hoje, que consigo vender um imóvel que nós temos aqui em Santa Catarina, para comprar um apartamento simples na Espanha, mas não voltar sem pagar aluguel. Um salário mínimo lá é o suficiente para você, a sua compra, a sua água, como na minha conta aqui que chegou a 650 euros, então o cara não pagando aluguel, ele tendo um pouquinho mais de estabilidade, ele vai conseguir passar aí gastando um pouquinho mais, aí 800, 900 euros numa boa. O salário mínimo aí o cara vai conseguir receber em torno de 1.100, 1.200 euros de salário com os descontos, né? E aí tem outras questões que eu dou muito valor, que hoje eu tenho um filho de 8 anos, tá praticamente com 9, e um bebezinho, não é bebê, já é um menino de 4, praticamente já com 5, que é o espanhol, que nós conseguimos a documentação através dele. A educação. Então a educação pública, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Jason, ela é muito superior à educação pública no Brasil, né? Então para hoje, escola particular para 2 crianças na faixa de 9 para 10 e de 4 para 5, olha, é muito difícil você conseguir pagar, se for numa escola particular, as mais baratas, assim, eu acredito aí 2.000, 2.500 mínimo de mensalidade, né? Mais uniforme, mais uma coisinha ou outra que falta. A questão da saúde, eu fiz um vídeo falando de Santa Catarina e o entrevistado, foi uma entrevista, e o entrevistado falou que ele gostou muito da saúde de Santa Catarina. Eu já não gostei. Vou dar um exemplo. A minha esposa teve um problema de pedra na vesícula e ela entrou na fila de cirurgia aqui em Santa Catarina. Se passaram uns 7, 8 meses, essa cirurgia não saiu, nós migramos para a Europa. Ficamos 3 anos na Europa, pegamos a pandemia lá. Nesse tempo ela aprendeu a se automedicar, então quando ela sentia lá as dores, ela tomava um remédio e tal, e passava, e assim foi levando. E a cirurgia não foi feita, de retirada das pedras na vesícula, né? E aí, quando finalmente passou a pandemia, após a pandemia na Espanha, uns 3, 4 meses que já haviam abrido as fronteiras, a Espanha estava muito ruim de trabalho. Nós já tínhamos documento,
e o meu bebê nasceu no meio da pandemia. Então, quando finalmente liberaram as fronteiras, nós já estávamos legais na Espanha, mas meio que os empregos assim deram uma sumida. E aí a gente pagando aluguel, só eu trabalhando, ilegal, porque não estava conseguindo um emprego de forma regular com um contrato, né? Então não tinha aquela garantia que eu ia receber todos os meses 1.200 euros, vamos dizer assim. E a minha esposa não podia trabalhar, porque um bebezinho recém-nascido de 6 meses era muito complicado. Lá tem muito essa questão de você ter muito trabalho, questão de creche e tal, então dependendo da idade da criança não tem, você tem que pagar particular. Então começou a ficar pesado, a gente resolveu voltar. Porém, assim que a gente decidiu voltar, não sei se porque ela ficou nervosa, mexida com a situação de voltar, que ela não queria voltar, ela teve uma crise de dor por conta das pedras na vesícula. E eu sei que, resumindo, fomos ao pronto-socorro, o atendimento foi muito similar ao do Brasil, então deram lá uma injeção na veia, uma espécie de um soro, estabilizou, mandou para casa. Pensei, bom, igual ao Brasil. No outro dia, o hospital entrou em contato, que era para ela retornar ao hospital. Nós tínhamos muita dificuldade ainda para entender o espanhol, principalmente a minha esposa tinha mais dificuldade do que eu. E aí ela foi lá para ver do que se tratava, não entendeu direito o que era. E aí disse, olha, não, é para você fazer todos os exames para marcar a sua cirurgia. Ou seja, ela teve uma crise, dentro de 30 dias ela já estava operada após a primeira crise. Tá? Como já tínhamos decidido voltar para o Brasil, o que nós fizemos? Então nós vamos perguntar para o médico quando vai ser a cirurgia, quanto tempo depois pode viajar. E aí a gente fez, a gente esperou a data da cirurgia, fez a cirurgia, um tempo de repouso recomendado pelo médico. Após passar esse repouso, retornamos ao Brasil. Estávamos há 2 anos no Brasil. 2 anos depois, o postinho de saúde entrou em contato com ela que a cirurgia tinha saído aqui. Então levaram 5 anos. E lá foi 30 dias. Essa foi a nossa experiência comparando saúde de Espanha com saúde do Brasil. Já tem outros relatos que foram muito bem atendidos, que foi muito rápido aqui no Brasil também a cirurgia, não foi no nosso caso. Né? Então assim, a saúde eu acho muito melhor lá. Se de repente você precisar pagar um plano de saúde, eu tenho amigos que pagaram um plano de saúde porque estavam de forma irregular e a esposa do meu amigo estava grávida, então pagaram um plano de saúde, não teve um tempo muito longo de carência para fazer o parto cesariana de particular, o plano de saúde não era algo inacessível como geralmente é no Brasil, é muito caro. A questão da escola, assim, eu não quero de maneira nenhuma ofender os professores ou o pessoal da rede pública, mas eu acho que é incomparável, tá? Então hoje a gente, com muita dificuldade, nós pagamos escola particular para os nossos 2 filhos, que é o mesmo nível de educação, que é muito boa, mas é o mesmo nível de educação, no nosso ponto de vista, da escola pública da Espanha. Né? Também a questão de segurança. Então você não se sente tão inseguro. E olha que a gente é de Santa Catarina. Então Santa Catarina é um dos lugares assim que não é considerado muito violento, né, comparado ao resto, muitas partes do país, tá? Eu fiz um outro vídeo, as pessoas, algumas ficaram bravas, assim, que chateadas, olha, porque eu moro em tal lugar, em tal estado e nunca fui assaltado. Não, realmente, o Brasil é muito grande. Tem muitos lugares assim que são seguros. Mas a gente ouve muitos relatos assim não bons das grandes cidades, né, dos outros estados. E Santa Catarina é um pouco mais calma em relação à segurança, não que não tenha violência. Mas comparada à segurança de uma cidade, vamos dizer assim, entre aspas, pequena. Não era pequena a cidade que a gente vivia, tinha 220 mil habitantes. Mas é muito superior, assim, é muito tranquilo. O trânsito, para quem não gosta de escutar uma moto com turbal, para quem não gosta de escutar um carro rebaixado aí e passar a 1000 por hora, depois passa de uma lombada, esse tipo de situação, isso praticamente não se vê na Espanha. Eu, pelo menos, nunca vi. Né? Então, assim, são essas diferenças, eu acho que vale a pena. A questão é, até onde você está disposto a pagar o preço, passar o tempo, né? Como ele falou, eu já estou com 45 anos, acho que foi isso. Pô, ele vai, quando finalmente sair a documentação, ele vai estar com 50.
vai ter força e ânimo para aguentar esse tempo? Talvez sim, talvez não. A filha, como eu frisei isso bem para ele, ela vai suportar trabalhar em trabalhos subemprego, uma moça capacitada, uma moça que fala inglês. Não que depois que ela se venha se legalizar, ela não possa estudar, ela não possa ter uma formação, trabalhar num emprego legal na Espanha. Pode, só que ela vai começar do zero, então ela vai começar de baixo. E nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Eu tenho um amigo que a gente se fez amizade através de grupos e tal, se chama André. O André tem documentação italiana, está na Espanha e ele está passando bastante trabalho até conseguir um trabalho com um contrato. Há pouco tempo estava trabalhando na lavoura, então segundo ele me passou assim, olha, já é sempre bem puxado. E o André é uma pessoa que ele comentou comigo que ele está se questionando muito até onde vale a pena, até onde não vale, né? Então, assim, é muito complicado dar opinião se vale ou não vale a pena. É uma coisa muito particular de cada um. No meu caso, da minha família, nós achamos que vale a pena voltar para a Espanha desde que a gente consiga comprar um imóvel, não pague aluguel. Porque no Brasil também nós não pagamos aluguel. Ah, mas se você pagasse aluguel no Brasil e não tivesse uma qualificação, ganhasse a média salarial de Santa Catarina de quem não tem qualificação, que é R$2.000, e da minha esposa da mesma maneira, aí sem dúvida a Espanha é muito melhor para quem já está lá, mesmo ilegal, na minha opinião, mesmo irregular. O casal que ganha R$4.000 no Brasil, paga aluguel, com preços que estão no supermercado, água, luz, telefone, eu não vejo uma vida pior na Espanha mesmo ilegal. Mas no nosso caso não, a gente já ganha um pouco mais, eu trabalho como pedreiro, pintura e já tenho um certo nome, assim, então o mês que eu fecho um servicinho aí, fecho o mês, né, 10 mil, 12 mil, às vezes fica um mês sem trabalhar, mas aí tem outras rendas também, e nós não pagamos aluguel, então no nosso caso, ganhar um salário mínimo lá, pagando aluguel, aí a gente está achando que não compensa, mas a partir do momento que a gente conseguir comprar um imóvel lá, por mais simples que seja quinto, sexto andar sem elevador, um apartamentozinho pequeno, não tem problema. Outra questão que o João me perguntou também, nós temos muita cabeça e nós raciocinamos muito como os brasileiros que a gente viveu, só que então assim, Jason, mas aí eu posso até morar numa kitnet. Eu, pelo menos, não tive a experiência de encontrar esse tipo de imóvel na Espanha. O que eu percebi? O pessoal que esteja aí novamente, se puder comentar se eu estou falando besteira ou não, mas eu vou falar o que eu encontrei. Na Espanha era assim, ó, na região que a gente estava. Apartamento 4, 5 andares de escada, ou um apartamento com elevador, a diferença de preço era muito pequena. Né? No meu caso, eu consegui um bom apartamento pelo fato de ter pago um ano adiantado. Mas a diferença de preço entre os meus amigos que moravam no quarto andar sem elevador era de 100 euros. Né? E a minha localização em relação à cidade era muito melhor, assim. Então a diferença era muito pouca. E outra, não existiam apartamentos pequenos com aluguel barato. Então a gente tem essa mentalidade. No meu caso, eu morava num apartamento de 4 quartos, 2 banheiros, todo mobiliado. Então o raciocínio do brasileiro, o que eu pagava? Eu pagava antes da pandemia 500 euros. O raciocínio do brasileiro é o seguinte, morava muito bem, então eu poderia morar numa kitnet, se um apartamento desse tamanho era um apartamento de 115 metros quadrados. Um apartamento de 115 metros quadrados ele paga 500, eu vou conseguir uma kitnet lá por 200? Não existiam. Na época já estavam surgindo alguns estúdios, né? Flats, estúdios, não sei como que se chama na Espanha, mas apartamentos divididos em 2, 3, porém, esses apartamentos geralmente quem faziam eram já imigrantes, empreendedores, para alugar para os imigrantes. E aí pegava na questão, ele aluga para os imigrantes que não têm documentação, então eles pegavam um apartamento dividiam em 2, ou às vezes até 3, e alugavam aquela fração do apartamento pelo mesmo valor de um apartamento inteiro. Então eu nunca cheguei a ver um flat, um estúdiozinho aí de 20 metros quadrados, que tivesse tudo que a pessoa necessitasse para sobreviver por 200 euros. Isso não existia. Eu cheguei a ver apartamentos divididos em 2 por 400 euros. Praticamente o preço que eu pagava no apartamento inteiro. Um prédio mais antigo,
um apartamento com uma ventilação não muito boa, até porque foi modificado, então alguns pontos perderam a circulação de ar. Então são essas diferenças, a gente tem a cabeça do brasileiro, lá é tudo muito diferente. Outra questão que eu percebi, eu vou para a Espanha e eu vou estudar e trabalhar. Isso é muito difícil lá. Por exemplo, eu não vi facilidade para um jovem conseguir fazer uma faculdade e trabalhar. Geralmente são muito engessados, os horários da faculdade não são os horários muito sérios, eles mudam. Eu não cheguei a fazer faculdade, pessoal, então se alguém estiver assistindo esse vídeo que esteja estudando na Espanha e trabalhando, mas trabalhando 8 horas por dia, né? A média, um período cheio, assim. Comentem aí se eu estou falando besteira, mas tudo que eu fui atrás era muito difícil de estudar e conseguir trabalhar. A não ser que conseguisse um trabalho noturno ou trabalhar somente aos finais de semana em restaurantes. Então não é uma logística muito fácil, assim. O que nós temos de saídas, às vezes, que nós temos costume do Brasil, lá não funciona. Então, kitnet lá não funciona, trabalhar e estudar lá é muito complicado. Sim, não sei se vou ajudar muito com esse vídeo ou não, mas se você estiver pensando em ir para lá de forma irregular, coloque tudo na ponta do lápis aí, veja o que o seu coração diz também, né? Às vezes a pessoa está disposta, eu mesmo era corretor aqui no Brasil, empreendedor, ainda sou, hoje trabalho com locação de Airbnb, mas porque eu tenho imóveis próprios. E eu preferi ir para a Espanha e trabalhar de servente de pedreiro. Eu descia 4, 5 andares de escada com balaios, eles chamam de capaça, uma coisa assim, de entulho nas costas, já com 40 e poucos anos, e mesmo assim não estava arrependido. A gente retornou, porque na pandemia ficou muito ruim, só um trabalhando, então ficou muito puxado. E retornamos, porque também nós tínhamos imóveis próprios no Brasil, nós já tínhamos rendimento no Brasil, senão também não teríamos voltado. Então, às vezes, você está na situação, até tem um emprego legal, mas aquele emprego já não está te deixando mais feliz, né? A questão dos costumes do Brasil me incomodam. Eu sou brasileiro, né? Mas tem muitas coisas no Brasil assim que eu não me identifico. E me identifiquei muito com os espanhóis, como eu tive a oportunidade de participar de um carnaval infantil. Cara, o carnaval infantil eu achei assim a coisa muito legal. Eram vários pais fantasiados com roupas de super-herói, idêntica do filho. Então o filho ia com a fantasia do Batman, o pai ia com a fantasia do Batman. O Capitão Caverna, o filho com a fantasia do Capitão Caverna, eram pares, assim. Eu achei isso muito legal. Sem aquela barulheira, pelo menos no carnaval a gente não viu nada assim, muito voltado assim para muita nudez, muita coisa nesse sentido que eu não gosto. Eu nunca vi um carro fazendo muita arruaça, um escapamento barulhento, eu nunca vi uma moto dando um grau, pelo menos na região que a gente vivia. Parece que em alguns pontos da Europa, principalmente Portugal, isso já está começando a acontecer com mais frequência, até por influência brasileira. Tá? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, no meu caso. Mesmo assim, eu não tenho coragem de ir pagando aluguel. E aí vocês aqui têm que pesquisar bastante, entender que nem toda história vai ser igual. Então, de repente, a sua estrela vai brilhar e a do fulano não brilhou, a do fulano brilhou e a sua não. É isso aí, pessoal. Desculpa se estamos prolongando muito. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, imagino que tenha gostado. Se puder comentar, eu agradeço, dar a sua opinião, puder se inscrever no canal, compartilhar. E é isso aí, fiquem todos com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos.